Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E no vídeo de hoje vamos continuar aquela análise que a gente está fazendo de todos os filmes do universo animado dos Novos 52. E olha só, essa animação de hoje, ela lembrou que a DC tem uma equipe de jovens aí que muita gente gosta muito. E tava sumido aí no meio dessas animações desses filmes desse universo compartilhado. Digo isso porque chegamos no 7º filme desse universo e a DC lembrou dos Jovens Titãs, que são uma parte importantíssima desse filme. E a gente tem o Damian aqui novamente nesse filme. O garoto chegou com tudo mesmo nesse universo desses filmes. Porque essa vai ser a terceira animação seguida aí que a gente vai ver o Damian e ele vai ter um grande destaque de novo. Chegou a hora então de analisar a animação Liga da Justiça versus Jovens Titãs. E será que os Titãs estão legal aqui nesse filme? Ainda mais com o Damian fazendo parte dela? Tudo isso depois da abertura. E pessoal, vocês já sabem, já vão deixando aqui o seu bate-like e também o seu bate-comentário, que isso sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu essa animação, se você gosta dela. Vamos relembrar hoje ela aqui nesse vídeo. Dito isso, como falei então ali na abertura, essa animação Liga da Justiça versus Jovens Titãs, ela pertence então a esse universo compartilhado dos Novos 52 e é a 7ª animação então nessa linha cronológica desse universo. E nós já fizemos análise dos outros filmes então até o momento, então dá uma pesquisadinha ali no canal que você acha todas as análises que a gente fez aqui. Este então é o primeiro filme desse universo animado a apresentar os Jovens Titãs, além de servir como um reboot para a própria equipe de super-heróis, já que a última aparição da equipe tinha sido no desenho dos Titãs de 2003. E aqui, a jovem equipe deve enfrentar a ameaça do Trigon, depois que ele possuiu toda a Liga e ameaça conquistar o mundo. E outro detalhe também é que nessa animação que a gente vai meio que concluir o arco, a gente vai ver a finalização do arco lá do Damian, que apareceu lá em 2014, no filme do filho do Batman. Eu digo concluir porque depois ele já não vai mais ter tão destaque nos outros filmes. Mas bem, bora começar então essa análise de Liga da Justiça versus Jovens Titãs. O filme começa já no meio de uma grande cena de ação. A Liga da Justiça luta contra a Legião do Mal, composta por Lex Luthor, Toy Master, Mago do Tempo, Mulher Leopardo e Solomon Grundy. É dito que a Liga estava inaugurando a sua mais nova base, a Sala da Justiça. As sequências de luta são bem maneiras, mas no meio disso, vemos que o Batman trouxe o Robin ali, mas ele não tá lutando, e sim ajudando a evacuar civis. Olha a animação do garoto. E como a gente viu lá na animação anterior do Batman Sangue Ruim, a gente viu que o Damian ele não mudou muito, ele continua aquele berrento de sempre. E aqui nessa abertura, a prepotência desse garoto vai atingir níveis estratosféricos. A Legião do Mal vai sendo capturada um por um, até sobrar o Mago do Tempo, que foge quando ele vê que só sobrou ele. Mas aí acontece algo curioso. Ele fica possuído por uma sombra dos lacaios do demônio Trigon. O vilão muda de aparência e ele diz que irão atrás de uma garota, e que a hora da ascensão se aproxima. E veja só, ele até acerta o Superman e o herói vê que ele sangrou, mostrando que o vilão foi possuído por uma força mágica poderosa que é a do Trigon. E o Damian vê tudo isso. Bom, aí o Mago do Tempo mostra mesmo que ele tá possuído porque ele começa a levitar e aí ele invoca um tornado gigante de poder. Os heróis da Liga têm dificuldade de deter o vilão, que parece que tá summonando algo. Aí o Robin desobedece às ordens do seu pai para colocar os civis em segurança e pensando que ele pode ajudar a Liga da Justiça a lutar contra o Mago do Tempo, ele usa o Batwing para colidir com o Mago. E o moleque joga o jato mesmo no vilão. Depois da explosão, a Mulher Maravilha usa o seu laço para meio que expulsar a entidade do mago. O melhor é depois o Bruce dando bronca no Damian, e ainda melhor que isso, o Flash e o Cyborg impressionados com a petulância do Damian e sugerindo talvez um colégio interno para ele. Para isso, o Batman diz que ele precisa aprender a trabalhar em equipe. E aí a gente tem os créditos iniciais do filme. E eu acho que eles escolheram aqui colocar a Liga da Justiça nesse começo, atuando como equipe, trabalhando em conjunto, para realmente fazer um paralelo com o que vai ser tratado ao longo do filme, que é os Titãs lá, tentando colocar o Robin dentro da equipe e mostrar que é positivo, trabalhar em equipe. E também serve para mostrar a personalidade de cada um, questão de poderes, que nem sempre todo mundo é habituado com esses heróis da DC, tem que funcionar para todo mundo, porque mais pra frente, esses heróis aqui da Liga, eles vão virar do mal. Então a gente meio que vai ter noção do que cada um pode usar de poder. Então, para que seu filho aprenda a trabalhar em equipe, o Batman envia o Robin para se juntar aos Jovens Titãs. E quem leva o Damian só poderia ser o Dick Grayson, que é o cara que começou essa equipe. E o garoto não tá contente, mas o Dick acha que ele tem medo de socializar com outros adolescentes. E enquanto eles se aproximam da famosa Torre dos Titãs, a história nos apresenta os seus membros, fazendo uns treinamentos aqui e mostrando seus poderes. Vemos o Besouro Azul, a Ravena e o Mutano.
E por fim, a Estelar, que é líder da equipe. Tem um diálogo entre eles onde eles falam que eles se sentem excluídos da sociedade, mas que aqui eles se sentem dentro de uma família. Galera, o famoso discurso aí da importância da família, da family. E a maneira aqui que também nesse primeiro diálogo aqui deles falando que eles se sentem excluídos e que dentro dessa equipe eles se sentem melhores, isso de novo é legal porque vai ser trabalhado também, esses são os principais temas aqui da equipe durante o filme todo. Que é dentro dessa equipe, então, que todos eles encontraram amizade pela primeira vez. O Robin conhece a líder dos Titãs, a Estelar, que tem um relacionamento, com a Asa Noturna. E o Damon já causa uma grande má impressão quando ele os ignora e vai direto para a torre. Contudo, a Ravena sente a aura triste do Damon. Ele é triste. Enquanto isso, aquelas sombras protagonizam uma cena de terror quando vão atrás do pobre Superman, que só estava querendo lavar sua roupa. E sim, eles conseguem possuir o seu corpo, assim como fizeram com aquele vilão no começo do filme. E voltando para a Torre Titã, o Robin tá treinando com muito afinco, enquanto os seus novos companheiros só observam e ficam sem treinar. Mas não é só isso que irrita os outros Titãs, porque quando a Estelar vai ali e começa a tentar acalmar os ânimos, Pô, Damon, veja só, o Damon vira uma metralhadora de ofensas e ironias pra cima da Estelar. Primeiro que ele diz que ela é uma alien, que não tem pra onde voltar, e que se o objetivo da equipe é extrair o potencial das pessoas, ela não vem fazendo um bom trabalho. Pra mim, você é só um alien que não tem pra onde ir. Todos precisam de um lar, Damian. E quando o Rami fala pro Damon baixar a bolinha, o Robin provoca uma briga. O Besouro Azul e o Robin lutam, até que o traje em alien usa instintivamente uma explosão de energia, que queima o Robin severamente. Para salvar a vida do Damon, a Ravena usa os poderes de Azarath. Mas durante esse processo, usando seus poderes, eles fazem com que ambos vejam as memórias um do outro. Ela consegue salvar o Damon, mas desmaia no processo. E todo esse lance aqui da Ravena salvar, a vida do Damon, isso vai ser importante para mostrar pro Damon que, poxa, ele mal conhece eles, e mesmo ele tratando mal os seus companheiros de equipe, teve uma pessoa que foi lá e salvou a vida dele. Então já vai mostrando aí pro Damon que, olha, ter amigos aí, companheiros de equipe, não é tão ruim assim não. Enquanto o Damon tá ali criando confusão com os outros Titãs, o Batman tá curioso quanto àquela sombra que possuiu lá o Mago do Tempo. O Cyborg ajuda o Batman a ver que essas sombras não são bem sombras, e estavam próximas da Sala da Justiça. O Bruce chega à conclusão que essas entidades pegaram o Mago do Tempo por engano e que eles tinham outro alvo. E a gente sabe que era o Superman, que nesse momento estava tendo um date com a Mulher Maravilha, que sim, eles ainda continuam com esse casal. Você sabe que sempre pode se abrir comigo, Clark. O Super começa a ouvir vozes e ter alucinações, e abandona Diana do nada. O Robin depois agradece meio que obrigado a Ravena por salvar a sua vida, mas comenta que ele a sentiu na sua mente. Inclusive, o Damon menciona o seu avô, Ra's al Ghul, dizendo que junto com o seu avô, ele era para ter um papel maior no mundo, e que não deveria estar numa escola para adolescentes. Mas é nesse papo que surge um assunto curioso, que o Robin ele viu algo na mente da Ravena, uma entidade que realmente despertou a curiosidade dele. Mas a Ravena meio que desconversa, ela meio que corta o assunto e não quer mais falar sobre isso. Depois tem uma cena legal do Mutano aqui jogando como um camaleão, e o Damon tenta se desculpar com o Rami, mas do jeito dele, Ou seja, nada convincente. Voltando pro Super, o servo de Trigon que possuiu o herói está o atormentando com visões de sombras demoníacas e dizendo para libertar Trigon. E para tentar se libertar disso, o Super tá batendo a cabeça nessa parede sem parar. E essa possessão do Super reflete na maneira de agir dele, pois em seguida o Superman encontra e brutalmente castiga o vilão Caveira Atômica. Ele quase o mata, mas ainda bem que o Batman e a Mulher Maravilha interrompem a luta a tempo. O Batman usa sua Kryptonita no Super, e podemos ver ele mudando de forma, e a criatura que o possuiu comenta sobre ele atrás de uma garota. Então o Super foge dali nessa forma demoníaca. Pô, e esse visual do Superman demoníaco aí eu achei bem legal. E um outro detalhe dessa cena é que no finalzinho, o Bruce ele tenta convencer a Diana pra ela não ser possuída e não virar um servo desse demônio, pra ela se trancar lá na Ilha Paraíso e ficar por lá até esse perigo passar. Mas ela, por estar num relacionamento com o Superman, ela nega, E aí no final o Batman só diz, valia a pena tentar pelo menos. Valeu a tentativa. E não contente com a primeira impressão horrível que causou na equipe, o Damon invade o quarto da Estelar e procura nos registros dos Titãs algo sobre a Ravena e seu passado, mas não encontra nada. A Estelar diz ao Damon que a equipe não é apenas para o combate ao crime, mas também uma família substituta, pois todos são pessoas perdidas e um mundo sem lugar para eles. Já o Damon não concorda com isso, e que ela deveria conhecer tudo sobre todos. Em seguida tem uma cena engraçada que é da Estelar, um tanto confortável aqui, conversando em videochamada com o Dick sobre o Damon. O bom dessa conversa é que a Estelar tem ideia de diversão, ou seja, esses jovens precisam de uma distração
para se conhecerem melhor. Pô, e essas conversas do Dick com a Estelar meio que virou algo recorrente em quase todos os filmes ali de animações, principalmente nos filmes solos do Batman. Que anteriormente era sempre o Dick fazendo uma chamada ou ligando pra Estelar enquanto está acontecendo outra coisa. E de volta à Liga, o Cyborg tenta localizar o Superman e uma garota com poderes sobrenaturais, a quem o Trigon tá procurando. E ele e o Batman concluem que se o hospedeiro estiver danificado ou sobrecarregado, eles serão libertados. Em seguida é mostrado o Superman possuído, chegando nesse deserto e puxando essa espécie de estrutura antiga circular. E outra coisa que é circular é essa roda gigante de um parque que a Estelar leva os Titãs para a tal da diversão. Esse tipo de contexto e cena não poderia ser mais Titãs. A Estelar fala pro Damian deixar sua espada no carro, o que é uma metáfora legal pro garoto finalmente aprender a não estar sempre amado e permitir conhecer outras pessoas. E pra ser ainda mais adolescente a saída aí dos Titãs no parque e eles se divertindo, claro que eles fazem uma montagem, né, meio adolescente com uma música pop assim tocando no fundo. E assim, se isso era pra acontecer, se é pra ter uma montagem com música pop adolescente, tem que ser num filme de Titãs. E eu acho isso legal. E galera, dá pra ver o Damian rindo aqui. Ele tá rindo. Olha que coisa linda. E até dando um brinde que ele ganhou pra essa garotinha. Tem uma fala da Ravena pra ele, onde ela diz que quando ela viu a mente do Damian, lá no fundo, ela pôde saber que ele tem uma alma generosa. E para completar, rola um desafio de dança do Damian com o Mutano nesse game. É a galera dos Titãs se divertindo e se turmando. Mas nesse clima de amizade, a Ravena é abordada pelos emissários do Trigon, que a levam para fora do parque. E lá, ela é confrontada pelo seu pai, o Trigon. E é nesse momento aqui da trama que é revelado então que só a Ravena que pode libertar o Trigon. Que nesse momento o Trigon ele tá preso, mas ele consegue mandar esses emissários de alguma forma e consegue se projetar para conversar com a Ravena. E a Ravena claramente não gosta do Trigon e o chama de abominação. Mas ele diz que eles são família. Olha aqui de novo a galera falando em família. Os Minions atacam a Ravena, que parte para o ataque contra todos eles. Essa confusão da luta chega até o parque e os outros Titãs partem para ajudar ela. Mas não sem antes ele terem cada um cenas de transformação à la Power Rangers ou até Sailor Moon. Pô, eu achei uma escolha muito legal e que de novo combina com esse clima mais jovem e descontraído dos Titãs. Com a ajuda da sua equipe, a Ravena resiste e luta contra esses emissários do Trigon. E até no final, ela mostra que tem mesmo uma conexão com esse demônio, pois ela muda de forma quando usa essa magia em forma de corvo. E depois que essa luta acaba, claro que aí agora a Ravena tem muito o que explicar para os seus companheiros de equipe. Porque quando ela se juntou na equipe, ela disse pra Estelar que ela não tinha pai, não tinha ninguém. E o que dá pra ver aqui também nessa altura do filme é que, né, em relação aos Titãs, o destaque vai realmente ficar muito mais na Ravena e no Damian. A Estelar, o Besouro Azul e o Mutano, eles até têm falas engraçadas, eles estão legais no filme. Mas eles não têm um arco, algum tipo de desenvolvimento, eles estão ali bem de coadjuvantes. E aí depende de cada um até ver se seu aspecto grave, um erro grave, ou tá ok também, daqui a pouco não é um grande fã desses personagens, mas se você gosta muito, por exemplo, do Mutano, vai reparar que realmente tem muito mais destaque pro Damian e pra Ravena. A Ravena nos transporta para um local desconhecido e começa a contar a sua história e sobre quem é seu pai. Ela começa pela sua mãe, que quando jovem era membro de um culto muito duvidoso. E lá ela se ofereceu como sacrifício para casar com Trigon nessa forma humana. E nesse momento o Mutano até interrompe para salientar o que tá todo mundo pensando, que sim, a mãe dela foi até as vezes de fato com o Trigon. A sua mãe fugiu depois de descobrir a verdadeira natureza dele e foi salva por um povo de uma outra dimensão, Azarath. Era uma sociedade benevolente e foi lá onde a Ravena cresceu. Mas a garotinha foi depois inconsequente que nem a sua mãe. E ela queria conversar com seu pai para descobrir mais sobre ela mesma. Contudo, ao fazer isso, ao convocar o seu pai, ela simplesmente causa a obliteração de toda a Azarath e também da sua mãe. E daí a gente consegue ter um link, né, de passado trágico tanto da Ravena como com o Damian, né? Eles têm essa coisa em comum. Embora eu acho que, olha, em questão de tragédia, de passado triste, eu acho que a Ravena tá ganhando muito mais, sabe? Mas calma que ainda tem mais. A Ravena foi levada pelo Trigon para que ele pudesse conquistar a Terra, já que ele precisa de um condutor forte, e ela é metade humana e metade demônio. Contudo, ela o aprisionou dentro de um cristal, no inferno. E ainda é revelado que esse lugar desolado onde eles estão é Azarath. A Ravena os leva de volta para a Terra, e ela começa a se despedir, pois ela pretende fugir para outro planeta ou dimensão para escapar do Trigon. Ela fala que sentirá saudades dos únicos amigos que ela conseguiu fazer. Mas logo que ela tá saindo, quem diz para ela ficar é o Damian, e ele manda um discurso brabo sobre amizade e família. Ele fala que como que os Titãs podem querer salvar outros se eles não conseguem nem salvar a si mesmos. Pensei que odiasse a gente.
Não quero mais que vocês morram. Olha aí, quem diria o senhor Damian Wayne mandando um discurso motivacional. E como aqui já mostrou toda essa questão do passado da Ravenna e o Damian ter essa conexão até mental com ela, isso é que eu consigo comprar dele mandando esse discurso pra fazer ela ficar. Mas esse momento que eu gostei da animação é depois destruído quando a Liga chega na Torre Titã. Primeiro porque por nenhum motivo eles são mega frios e indelicados com a situação da Ravenna. Eles já chegam ali falando que vão levar ela como se eles fossem policiais. E segundo, que a situação já escala para as duas equipes quase partindo pra porrada. Sim, os adultos da Liga considerando realmente lutar com esses adolescentes titãs. No entanto, é no meio dessa treta que os heróis da Liga são tomados pelas sombras do Trigon e transformados em emissários demoníacos. Com exceção do Batman, que se neutraliza, se injetando aqui com uma toxina nervosa que o coloca em estado de coma. E isso faz com que a sombra que tentou possuir ele o abandonasse. Ok, embora quase toda essa cena aí da Liga de adultos tentando brigar com adolescentes seja muito ruim, esse finalzinho do Batman sendo consciente e ele mesmo se nocauteando, isso eu achei maneiro. Mas é aqui então que nós temos o momento versus que tá no título do filme. Só que a luta dura só um pouquinho. Os titãs tentam lutar com o melhor que tem contra a Liga, mas sem sucesso. A Mulher Maravilha e o Flash ameaçam matar a Estelar e o Damian, fazendo com que a Ravenna se renda. Ela os convence para que a levem até o seu pai, mas pouco antes da Liga e a Ravenna usar um portal para sair, o Raimi liberta o Cyborg do controle do Trigon. A Ravenna acaba indo parar lá naquele santuário que o Superman Trigon construiu. O espírito do vilão fala com a Ravenna e diz que o destino deles é ficar juntos. Então, a máquina começa a ser ativada. E o Cyborg acorda então lá na Torre Titã com a sua sanidade renovada. E poxa, aqui é maneiro ver, né, o Cyborg junto com os titãs, interagindo com eles. Que é o que muita gente gosta de ver o Cyborg, né, junto com os jovens titãs. O Robin localiza a Ravenna lá naquele deserto onde está a máquina, revelando que ele colocou um dispositivo de rastreamento em cada um dos titãs. E o Cyborg usa seu tubo de explosão para levá-los até lá. Quando o Superman do mal ataca eles, os titãs mostram o seu preparo e executam um plano onde no final o Damian crava no Superman aquela kryptonita que seu pai tinha. E assim, liberta o herói do controle do Trigon. O Super agradece os titãs e fala que ele vai lidar com os outros heróis. E vejam só, ele quebra a perna do Flash, libertando o velocista e depois usa o laço da verdade da Diana para também libertá-la. E um detalhe legal aí nessa luta do Super contra o Flash e a Mulher Maravilha, que quando o Flash volta ao normal, ele olha pra perna dele e o Super só diz que ele tem pouco tempo pra se regenerar, que eles vão precisar da ajuda dele. Meu Deus, eu não sei lá, 1 hora? Isso é sério? Você só tem 10 minutos. E o resto dos titãs, eles até conseguem chegar onde estava a Ravenna naquele círculo, mas não antes do Trigon retornar então na sua forma física. E aqui o bichão tá grande mesmo, nível Megazord, e ele tá indo em direção à cidade mais próxima. Seguindo o plano da Ravenna, os titãs e o Cyborg abrem um portal para o inferno para recuperar o cristal e aprisionar o seu pai, enquanto a Liga fica tentando pelo menos atrasar o Trigon. Nessa ida até onde está o cristal, os titãs lutam contra hordas de demônios, com até o Mutano mudando para uma forma demoníaca. Mas aqui ele tá consciente, e ele até faz o hang loose aqui. E da parte da Liga, tem um momento maneiro que é do Flash dando esse gancho no Trigon com a sua velocidade, mas nem isso incomoda ele. E essa ideia de urgência aqui dos titãs, né, contra o tempo lá no inferno, pra deter o Trigon que ameaça então destruir todo mundo, eu acho que esse é um dos melhores terceiro atos que eu vi até agora de todas essas animações aqui dos Novos 52. Fora que visualmente esse Trigon gigante andando e a Liga tentando impedir eles é muito impactante. Mas ainda tinha uma reviravolta nesse final, pois quando a Ravenna chega próxima do cristal, ele é quebrado por esse Ra's al Ghul morto-vivo, transformado em servo do Trigon. Isso mexe com Robin, e o Ra's tenta persuadir o seu neto a se juntar a ele e o Trigon, matando a Ravenna para que ele possa retornar à vida e juntos terem o futuro que ele pretendia para o seu neto. Mas aqui o Robin vê que isso é um truque, e ele diz que agora é um titã, iniciando uma luta com o seu avô. Nesse momento rola outro diálogo legal, pois o Trigon tá falando telepaticamente com a sua filha. Ele diz que os aliados dela são fracos, assim como ela e a sua mãe eram. E para isso a Ravenna responde que ela foi fraca em achar que o Trigon merecia o amor dela, e que seus amigos a fizeram acreditar nela mesma. E olha, esse aqui que eu chamo de desenvolvimento de personagem, hein? E é buscando força nesse pensamento, quando ela se dá conta que ela não precisava ser amada pelo Trigon, ele não merecia o amor dela, a Ravenna então decide reunir os fragmentos daquele cristal e começa a refazer ele novamente. O Damian derrota o seu avô, que na verdade era um dos emissários do Trigon se fazendo passar pelo avô do Damian. E assim, a Ravenna usa sua poderosa magia em forma do corvo e o seu vínculo telepático com o Trigon para aprisioná-lo novamente naquele cristal, salvando a Liga e a cidade. Depois disso tudo, a Ravenna informa os titãs que o fragmento deve ficar no inferno e ser vigiado para sempre,
caso o Trigon tente mais uma vez se libertar. Ela se apresenta como guardiã então desse cristal, mas os Titãs garantem que a sua casa agora é com eles. De volta à Torre dos Titãs, o grupo, agora acompanhado pelo Robin e o Cyborg, é elogiado pela Liga da Justiça por salvar a Terra. E a Ravena revela que a prisão do cristal do seu pai agora está presa à sua testa, só por segurança. Ela diz que o seu pai sempre quis controlar ela, enquanto nós temos aqui o filme terminando com o Trigon cheio de raiva dentro dessa prisão renovada. E bem, em uma cena no meio dos créditos, a personagem Terra é vista se aproximando da Torre dos Titãs, montando numa pedra. E essa foi a análise então da animação, do Liga da Justiça versus Jovens Titãs. E esse finalzinho aí da cena pós-crédito a gente tem a deixa, do que vai ser a continuação lá do Contrato de Judas, que a Terra é uma personagem fundamental nessa história. E assim, realmente é uma boa animação, uma das melhores que eu vi até agora aqui desse universo dos Novos 52. Toda a apresentação aqui dessa equipe dos Titãs, a dinâmica deles, as falas, como eles acertaram no tom aqui da equipe. Como eu falei aqui, o destaque ele fica quase todo em questão de drama e de conflitos, fica principalmente na Ravena e também no Damian, que eles fazem esse link aqui dos dois com o passado trágico, cada um com a figura paterna, no caso a Ravena com o Trigon e o Damian com o Ra's al Ghul. E eu acho que talvez as principais críticas que você possa fazer é um pouco da Liga da Justiça ali, quando eles tentam pegar a Ravena, que eu acho um diálogo muito ruim. E também o fato que eu disse, que tanto a Estelar, a Mutano e o Besouro Azul, eles não chegam a ganhar tanto destaque. Eles têm algumas falas boas, têm momentos legais, mas eles mal têm desenvolvimento. Mas bem, galera, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo. Um no Padrim e também outro no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.